Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira reflexão que a gente pode fazer desse evangelho, irmãos e irmãs, é essa busca daquilo que dá sentido a todas as coisas. A gente escutou na primeira leitura Salomão, que recebe essa oferta tão generosa da parte de Deus: pede tudo aquilo que quiseres, pede qualquer coisa e eu te darei. Um pouco como Jesus fazia quando vinham os doentes pedir a cura. Jesus, a primeira coisa que perguntava é: o que queres? O que queres que eu te faça? E nesse caso aqui de Salomão, ele poderia ter pedido muitas coisas boas e justas para o seu reino. Mesmo às vezes quando a gente pede coisas sem valor ou coisas passageiras para Deus, de certo modo a gente está reconhecendo que Ele é a fonte de todo o bem. Ele pode nos dar aquilo que a gente gostaria, como uma criança que pede às vezes aos seus pais coisas, e os pais sabem que algumas coisas que a criança pede são boas e outras coisas não tão boas, mas sempre escutam a sua criança, né? E procuram dar a ela nem sempre exatamente o que ela pede, mas sempre aquilo que ela precisa, porque amam a criança. Assim Deus faz conosco também. Mas aqui Salomão não pediu qualquer coisa, não pediu coisas passageiras, não pediu coisas fúteis. Já sob a influência do Espírito Santo, ele pediu o maior dom que ele poderia pedir, dom da sabedoria. Sabedoria que o Antigo Testamento coloca como aquela que estava junto de Deus no início da criação do mundo e que depois faz a sua morada entre os homens. João toma essa ideia da sabedoria no prólogo do seu evangelho e fala dessa palavra, esse logos, que é a palavra grega que quer dizer palavra, mas também quer dizer razão, né? Quer dizer uma série de coisas. Então, essa palavra de Deus que revela a Deus, ela vem e faz a sua morada entre nós. E aqui a gente encontra algo que
é muito típico de Jesus, porque tudo aquilo que Ele nos propõe, Ele, de certo modo, fez em primeiro lugar. Quando Ele fala que o reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro no campo, vende tudo para comprar o campo, ou como um mercador que encontra a pérola preciosa, vende tudo para comprar essa pérola. O primeiro que se desfez de tudo para encontrar aquilo que era mais valioso para o seu coração foi o próprio Jesus. Ele se despoja da sua igualdade com Deus, das suas características, seus atributos divinos, se empobrece por nós, se despoja de tudo, para tomar essa natureza de servo, sem deixar a natureza divina, Ele esconde a natureza divina e adota a natureza humana nessa condição e se faz obediente até a morte de cruz, ali onde existe o maior despojamento. Porque Cristo não nos pede nada maior do que aquilo que Ele mesmo fez por nós. Ele se entregou totalmente a nós. Ele foi o primeiro a nos amar, Ele foi o primeiro a entregar tudo, a deixar tudo por nós. É por isso que a igreja coloca como uma das orações após a comunhão, aquela oração de Santo Inácio de Loyola: tomai e recebei, Senhor, a minha liberdade, a minha inteligência, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo. Por que essa é uma oração tão própria para se fazer depois da comunhão? Justamente porque ela é uma resposta a esse Cristo que entregou tudo por nós, que se entrega inteiramente a nós na Eucaristia, não nega nada, se entrega por inteiro. O amor dele é total. E é justamente esse amor total, essa entrega total, ela está ali à nossa espera, para que a gente faça também a entrega total da nossa vida a Ele. Justamente esse amor sem limite é o grande tesouro. Toda pessoa que encontra esse grande amor, esse grande tesouro, ela encontra aquela peça que faltava no seu coração, nosso coração que tem esse abismo infinito, esse desejo infinito, que não pode ser realizado nem acalmado por nenhuma coisa que existe no mundo, e que nós passamos a vida toda buscando, através das coisas, através das experiências na vida, esse algo que preenche o nosso coração. E a gente só encontra isso que faltava no momento em que a gente faz o nosso encontro com Cristo. Que campo é esse onde tem um tesouro escondido? A gente pode pensar que é o campo do nosso próprio coração. Nosso coração é como esse lugar mais distante de todos. Agora que tantos estão preparando a primeira viagem do ser humano até Marte, a ideia de fazer uma colônia em Marte, então essas coisas que alimentam nossa imaginação. Mais longe do que Marte, mais longe do que todas as galáxias, muitas vezes é o nosso próprio coração. E a cultura e o ambiente ao qual a gente pertence faz de tudo para a gente não fazer esse trajeto até o nosso coração. Nos enchem de barulho, nos enchem de distrações, fazem a gente perder a capacidade de foco.
Os monges do deserto diziam que a raiz de todos os males é a distração. Ou seja, você perder o rumo, perder essa objetividade quando você encontra aquilo que realmente importa e vai perdendo tempo e vai perdendo a vida, a tua vida vai gastando em coisas inúteis. Então, hoje a gente vive nesse ambiente. Você pega o celular, começa a olhar a rede social e vê um vídeo curto, depois outro, depois outro. Quando você vê, já passou 1h30. E aí, se te perguntarem o que você viu aí, viu alguma coisa engraçada, pode contar alguma coisa que você viu durante essa 1h30 que você teve aí, olhando, rindo, se divertindo? Não consigo lembrar de nenhuma história. Um tempo perdido, o ser humano alienado de si mesmo, longe do seu próprio coração. A gente falou dos monges, como fiquei impressionado quando, faz muito tempo, eu li qual era o significado da palavra monge, né? Na raiz dela existe a palavra grega monos, que quer dizer uma coisa só. E não quer dizer que o monge ele está sozinho, por isso ele é monos, né? Ele está sozinho, não tem acompanhamento, mas quer dizer que ele busca na vida dele uma coisa só. Aquilo que Jesus diz para Marta, né? Esses dias foi festa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus diz para ela: você se atarefa, se preocupa com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria, ficando aqui aos meus pés como minha discípula, ela escolheu a melhor parte, a parte que nunca vai ser tirada dela. Então, é essa uma coisa só pela qual vale a pena deixar aquilo que estiver nos atrapalhando, aquilo que não nos deixar fazer esse encontro vivo e verdadeiro, deixar aquilo que nos faz perder o foco daquilo que é essencial. E é interessante depois, quando uma pessoa atinge lá no fundo do seu coração, onde Deus está esperando ela para o seu encontro, quando ela consegue entrar no seu próprio coração e encontrar ali o tesouro, que é Jesus Cristo que vive em nós, a partir daquele momento, toda a vida da pessoa se realinha, todas as coisas passam a assumir a dimensão verdadeira delas, porque a verdade de todas as coisas só Deus tem. Então, a gente começa a olhar a nossa realidade com o olhar de Deus, que consegue enxergar o tamanho, a dimensão, o peso de cada coisa na nossa vida. E ali a vida começa a se realinhar, começa a encontrar o seu equilíbrio, a sua harmonia. Como é verdade isso que a gente escutou na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem encontrou esse grande amor, quem encontrou o grande tesouro, ele sabe selecionar entre todas as coisas aquilo que serve, aquilo que ajuda e aquilo que não ajuda. Antes do juízo final de Deus, que é expresso naquela parábola dos pescadores, que levam a rede com todo tipo de peixe e depois vão selecionando os bons e descartando os maus. Isso a gente pode fazer ainda na nossa vida e no nosso coração. Quando a gente faz o verdadeiro encontro com Jesus Cristo, a gente olha para a nossa vida e começa a encontrar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não ajuda,
tudo aquilo que nos dispersa, tudo aquilo que nos faz perder tempo, e a gente começa a deixar isso de lado. Não por moralismo, por escravidão, mas justamente movidos por essa alegria de que fala o Evangelho, o homem que encontra o tesouro, diz, movido pela alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Então, a mesma coisa acontece conosco. A gente vai à luz de Cristo, olhando para a nossa vida e descobrindo, isso aqui é perda de tempo, isso aqui não me serve para nada, é peso inútil, é peixe estragado, não serve, vou deixar isso de lado, não preciso, porque eu encontrei o verdadeiro amor, eu encontrei o verdadeiro sentido e a verdadeira alegria da minha vida. E assim, a partir desse nosso encontro com Cristo, a gente vai fazendo esse discernimento e a nossa vida vai ganhando essa harmonia, onde tudo aquilo que nos rodeia na nossa vida coopera, nos ajuda, não nos atrapalha, não é empecilho, não é impedimento para a gente encontrar a verdadeira alegria. Pelo contrário, todas as coisas vão cooperando, vão ajudando para que a gente aprofunde cada vez mais nesse encontro e ali tenha uma alegria, experimente uma alegria que ninguém pode tirar mais de nós, nem no tempo, nem na eternidade. Vamos pedir a Cristo, que se entrega sem medidas a nós na Eucaristia, a graça de também ter a Ele como o grande tesouro, pelo qual vale a pena a gente deixar tudo, porque encontramos aquilo que faltava ao nosso coração.